Nesse vídeo aqui eu quero contar pra você por que num processo de emagrecimento a gente chega à noite querendo comer até o reboco da parede. Se hoje isso é um problema pra você, se você quer entender melhor sobre esse processo pra se conhecer e pra aprender a evitar, fica nesse vídeo. Eu agradeço aí muito a sua audiência. Já deixa um like aqui pra gente continuar aí dando um apoio pro canal, tá bom? Então, como parar de ter essa fome absurda à noite? Para você que é novo por aqui, para você que não me conhece, eu sou a Michelle, muito prazer. Eu emagreci em 2015, 45 quilos, com mudança de hábitos, comportamento alimentar e atividade física. Não houve aí, né, o envolvimento de cirurgia ou algum outro tipo de medicamento. E nos últimos 6 meses eu passei por uma depressão e eu voltei a repetir hábitos do passado que eu acabei engordando 30 quilos novamente. Tô nesse processo de novo de emagrecimento e eu vim aqui gravar esse vídeo especial para uma pessoa que me perguntou no meu direct lá no Instagram. Você que não me segue lá no canal, em algum lugar aqui tem lá no meu canal, você pode procurar lá o @Shelly Sartorelli, que é onde eu compartilho lá dia a dia das minhas atividades, da minha alimentação, das minhas escolhas e tudo mais. Ela me perguntou no direct, né, o que acontecia, que ela tinha mais fome à noite. Não o que acontecia, ela relatou para mim que ela tinha mais fome à noite. Eu vou contar primeiro para vocês o que acontece e depois eu vou contar de experiência própria, narrando um dia inteiro meu no passado para vocês terem uma ideia de como, né, sair fora dessa. Primeiro, eu quero assim compartilhar de história própria, repetir, né, que eu no passado descobri eu consegui ter a consciência que eu tinha um problema emocional e desde pequena, por repetição, cada vez que eu ficava triste, eu comia algo para me confortar. Quando a gente repete isso, então é inconsciente, toda vez que eu ficava chateada, eu procurava comida para me confortar. Por repetição, assim, qual a questão da repetição? Né? Toda vez que você executa demais uma ação, você acaba configurando ela muito bem no seu cérebro. Isso funciona para escovar dente, isso funciona de tanto você caiu, você aprendeu a andar. E foi assim comigo, com a minha história de alimentação, de tanto repetir um comportamento de quando eu estava triste eu comer, isso virou um hábito para mim. Foi quando eu descobri em 2015 que eu tinha essa válvula de escape. Tava chateada, eu ia comer. Então, quando eu, no caso, estava chateada, meu cérebro queria me confortar de alguma forma. Quando você está chateado, preocupado, frustrado, você eleva, né, o seu cortisol. Seu cérebro acha que você está passando por alguma situação de perigo, que foi como ele foi configurado lá antigamente, né, pelo Deus, corpo humano. Seu cérebro, ele precisa te aliviar dessa dor. Como que ele faz? Como que eu aprendi no passado? De tanto comer, eu descobri que a comida gostosinha gerava dopamina. E isso reduz o cortisol e me deixa numa sensação de querer esquecer aquele problema que eu estava. Não é à toa que quando você vê filmes de comédia romântica ou algo do tipo, a menina frustrada com o relacionamento dela tá comendo um pote de sorvete. Outra situação, quando você tá pé da vida com seu chefe, você quer comer alguma coisa na sobremesa do almoço para poder se dar algum tipo de presente naquele dia que está sendo tão estressante. E por aí vai, gente. Ficou comum a gente usar a comida como válvula de escape. Tô falando isso por mim de verdade. Então, comparando isso no seu dia inteiro, tá?
Você acorda bem, seus níveis de cortisol estão bem. Raramente uma pessoa vai acordar já lá com a raiva nas tampas, entendeu? Por isso que eles sugerem que você faz aí alguma coisa já desde cedo para aprender a controlar através da meditação, coisa do tipo, as suas emoções. Eu acordava cedo, já indisposta por causa que minha alimentação não era boa. Então eu já acordava cedo indisposta. Eu comia praticamente meu dia inteiro, então eu não saía de casa para trabalhar sem fazer o café da manhã. E isso eu tô falando de 5 horas da manhã. Então, tomei o meu café da manhã, às vezes eu saía atrasado ou não, pegava a condução. Condução cheíssima, muito trânsito na rua. Já elevava o estresse, já contribuía para elevar o cortisol. Chegava no trabalho, já comia alguma coisa de novo, já fazia um segundo café da manhã ali. Isso eu tô falando nos últimos dias dos meus antigos hábitos da alimentação ruim, lá de 2015. Então, eu já fazia outra refeição lá, tinha o trabalho tinha certas coisas que eu não estava conseguindo saber desenvolver. Eu ficava extremamente ansiosa e frustrada, meu relacionamento não estava bom. Eu pensava bastante no cara, em tudo como estava o meu dia a dia. Chegava no almoço, é aquele momento que você se dá de prazer, tanto numa refeição gostosa ou na sobremesa depois da refeição, que também provavelmente era hipercalórica. Eu adorava ir num restaurante que tinha um brigadeiro. Eu almoçava num lugar, mas a gente sempre ia tomar café em outro restaurante e eu comia um brigadeiro de leite ninho. Voltava para o trabalho, quando eu voltava para o trabalho, a disposição já não era mais a mesma. Eu já estava tendo efeitos do açúcar no meu foco e na minha... Eu já não... Sabe, às vezes você volta com sono do trabalho por causa da comida que você fez, né? Se alimentou no almoço. E à tarde... sei lá, você fica ansiosa para ir embora logo, que a hora não passa e que não sei o que. Depois ainda tem toda a volta de estresse do trânsito e talvez alguma reunião chatíssima, alguma reunião comprometedora lá no trabalho que também não favoreceu o seu humor. Quando você chega em casa, você, além de não ter feito escolhas alimentares no seu almoço que favorecessem a sua alimentação, na janta, você não vai querer comer brócolis com frango. Você quer comer um lanche, você quer comer uma coisa rápida. Eu queria comer macarrão, eu queria comer alguma coisa com queijo, alguma coisa saborosa, alguma coisa que fosse rápida e que me satisfazesse. E assim, gente, é um buraco sem fundo. Esse negócio de comer, essa emoção, se você não resolve aquilo que tá te gerando a frustração, a emoção, é um buraco sem fundo. Porque você come aquele prato e você quer continuar, eu queria continuar mastigando, entendeu? Então, fica aquela sensação de fome, tanto por você não ter comido no almoço. Já fica uma dica extra aí, tá? O almoço é que deveria ser a sua refeição principal no dia. Isso aí eu digo por experiência própria. O que a gente confunde às vezes no processo de emagrecimento, a gente tem a ilusão que deveria comer menos. Você, se tiver fome no café da manhã, você deveria comer. Só que você deveria comer comida boa. Se você tiver, não, eu acredito que chegar lá para a hora do almoço, principalmente se você trabalha numa empresa que estipula o horário do almoço, você precisa fazer a sua refeição. Ela que vai ditar se o resto da tarde ou do dia você vai ter uma disposição, o que você vai fazer, e enfim. Eu sei que se você não come durante o dia e se você não come no café da manhã direito nem no almoço, você vai querer descontar na janta. Principalmente se os 2 anteriores você não comeu direito.
Então, a janta, a gente já não quer mais dar valor àquele frango com brócolis. E eu não tô falando... Gente, é uma diversidade de alimentos que a gente tem em uma dieta que... Seja ela paleo, low carb, cetogênica, é uma diversidade de alimentos que às vezes a gente não tá acostumado a comer. Só que é eles que vão favorecer aí para um estilo de vida saudável, para um emagrecimento eficaz. Não tem milagre. A gente quer às vezes fugir dos vegetais, não tem milagre. Não tem nenhum outro canal que você vai falar que a gente esteja falando de saudável sem envolver frutas, verduras, legumes e proteína. Não tem, não existe. Eu já procurei por muito tempo fórmulas mágicas, usar algum tipo de muleta que fosse favorecer o meu emagrecimento. Como eu já tentei ao máximo, assim, medicações, cirurgia eu não consegui fazer, medicação, simpatia, creme e tudo que fosse possível. Eu só consegui emagrecer quando eu tomei controle, as rédeas da minha saúde e do que eu colocava pra dentro da minha boca. Tô sem churumelas. Por isso que eu falo pra vocês, à noite, se você perdeu o controle do cortisol no seu dia inteiro, à noite vai dar ruim. Você vai sentir... E a gente fala que é fome, mas é uma fome emocional. Pode até estar misturada com a fome física. Mas é uma fome de querer saciar aquele estresse, aquela... Às vezes pode ser falta de atenção, pode ser frustração por não ter conseguido resolver um problema do dia, pode ser um caos que foi o seu dia, às vezes você não deu conta de tudo. Então, assim, para resolver isso, como que a gente resolve isso, Michele? Tá bom, me fala, como que a gente resolve essa parte? Como que a gente resolve isso? Primeiro, a dica, eu já dei uma dica no meio do vídeo para você, né? Tem gente que estimula você fazer meditação de manhã para você começar a aprender como lidar com as emoções. Porque você faz meditação de manhã, encerrando a meditação, pelo menos no começo da sua prática, se alguém vier te xingar na sequência, você vai xingar de volta. Depois de 1 ano fazendo meditação, provavelmente você vai falar para a pessoa fique bem com a sua indignação. Então, vai da prática também. Foi uma coisa que eu não consegui me dedicar até hoje, confesso. Mas, que é verdade, é verdade. A gente precisa aprender a lidar com as emoções. Então, fora a meditação, você começa a entender que você tem que aprender a evitar situações. Evitar de logo cedo abrir a rede social, se isso é uma coisa que te incomoda. Entender que o que você pode fazer para melhorar situações no seu dia que te deixam estressada, se programar melhor, dedicar o seu tempo a já preparar as coisas melhor e para você não ficar tão preocupada com aquilo. E em questão de ansiedade, que ansiedade é uma coisa que vale só gravar um vídeo só para isso, a gente precisa aprender a viver no presente. E se você tem hoje ansiedade, é algum problema que você tem que você precisa resolver. Se tudo te gera ansiedade, pode ser que tá atacado várias vezes, né? Você consultar um psicólogo. Mas o que eu aprendi por experiência própria é que metade dos problemas da nossa cabeça, da minha cabeça, sou eu que crio. Ou eu aprendo a resolver eles, ou eu começo a entender que tem problema que não cabe a mim ficar rolando por ele. Então, isso é uma coisa. Você vai aprender a controlar o seu estresse durante o dia. Tá, ok. Meu dia foi estressante. O que eu faço à noite? Outra coisa que eu tive que aprender é
Se eu tiver com fome, eu vou comer. Eu tenho que comer alguma coisa. E eu vou falar por mim, hábito meu. Geralmente era das 6 até as 8 da noite. A última coisa que eu como. Isso vai me saciar o físico. O que eu preciso fazer pro meu psicológico? É tomar um banho quentinho? É deitar e escutar uma música relaxante? Se você tem um parceiro hoje de vida, é conversar um pouquinho com ele? Uma coisa que funcionou muito pra mim, eu vou até colocar um videozinho aqui no cantinho, é me dedicar um tempo às minhas gatas. Você vê elas brincarem, tem às vezes elas pedem por atenção. Se dedica um tempo pro seu pet, porque convenhamos, não é todo dia que você pode assim dedicar um tempo para brincar com eles. A gente não tá falando nem de levar e fazer xixi, a gente não tá falando nem de dar comida para eles. A gente tá falando de sentar e brincar com eles, ou com seus filhos. Ou você se dá uma massagem relaxante, experimenta isso, ao invés de você se dar um lanche do Mac ou algum lanche, se dá uma massagem. Academia que eu fazia ali, que eu tenho muito amor, eu ainda vou voltar para ela, você tinha o treino, já na academia tinha a sauna ou tinha a parte de massagem. Por que não se dar uma massagem? Entendeu? Por que não? Tomar um banho quente e dormir mais cedo? Por que não comprar um aparelho de massagem que você pode fazer esse autocuidado em você? Então, fica aí essas duas lições, tá? Recapitulando. Primeiro, entenda que, por experiência própria, a gente estimulou o cérebro se aliviar com comida e a gente vai ter que desaprender isso colocando novos hábitos. Esses hábitos que eu falei por último. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você, que é uma das chaves aí do emagrecimento. Você controlar o estresse e o quanto você usa a comida para controlar esse estresse e desaprender esse hábito. Não tem problema nenhum se você tiver dificuldades, você pode revisitar o vídeo ou constantemente fazer anotações suas, um diário seu que você identificou um comportamento e que você precisa alterar. Se você tiver alguma dúvida aqui, não tenha medo, escreva aqui embaixo, eu vou adorar conversar com você sobre isso. E a gente, sim, somos seres em constante evolução, não tem certo, não tem errado. Você tá aprendendo sobre você, eu estou aprendendo sobre mim diariamente. Fechou? Não esquece de se inscrever no canal se essa dica fez diferença para você. Ainda tem várias outras aqui, além de receitas que eu pretendo postar aqui também. Um beijo e a gente se vê aí no próximo.